Olá, queridos! Tudo bom? Bem-vindos a uma nova série. Sim, isso é uma nova série. Vocês querem saber dos signos, vocês querem entender melhor cada um deles. Então eu decidi finalmente fazer uma série falando um pouquinho de cada signo, nas ideias diferentes que tem por aí. Claro, tratando com a astrologia da maneira mais profunda possível, mas vendo, né, esse poporri de cada signo e como que eles se colocam em cada situação. Pessoal, eu decidi começar essa série com a evolução de cada signo, porque eu acho que a gente veio num signo solar, né, todo mundo veio em vários signos. Aliás, quando você olha lá o seu mapa, você vai ver que você tem Sol, você tem Lua, você tem Mercúrio, você tem Vênus, você tem Marte, entre outros. E cada um está num signo, né? Então a energia de Touro, de Gêmeos, de Capricórnio pode estar no seu mapa. Você não é só o seu signo solar. Aqui a gente vai falar, claro, do signo solar, porque é o que todo mundo conhece. Porém, se você já conhece o seu mapa e você é de Virgem, mas você sabe que você tem a Lua em Peixes, assiste os dois, porque na tua Lua você pode ter a sua evolução máxima em Peixes e no teu Sol você pode ter a sua outra evolução. Então, vamos focar aqui, começando, claro, do signo de Áries, porque afinal, se eu começar de trás para frente, eu sei que eu vou me confundir. Eu sei que vai bugar o cérebro aqui da Lua em Peixes. O Áries, ele veio ser o pioneiro, ele veio ser aquele que começa, que tem a iniciativa. O calcanhar de Aquiles do signo de Áries é que ele pode às vezes ser egoísta. Então a gente está pensando que essa energia, quando muito bem trabalhada, vai levar ele a focar em um objetivo e ter a coragem de ir na frente. Por isso que eu digo que ele é o pioneiro, ele é aquele que tem que ir antes de qualquer um. É ele que desenvolve aquela fagulha de simplesmente eu vou. Quando que eu vou? Agora. Então a evolução dele é ser o pioneiro sem ser levado pelo egoísmo. Lembrar que existem também outras pessoas que vão segui-lo. Isso é muito, muito importante. O signo de Touro é o signo que eu gostaria de pensar em construtor. Vocês sabem que eu sou de Touro, né? Eu acho que assim, o Touro, ele pode ser muito teimoso, como todo mundo sabe. E Touro é muito mais que comida, né? Pelo amor de Deus, vamos, né, evoluir, que a gente só come. Não, a gente come muito, é realmente muito importante, mas a gente faz outras coisas também. O signo construtor, eu quero dizer aqui, porque quando a gente começa alguma coisa, normalmente a gente termina. E se vocês que têm energia de Touro não fazem isso, vocês vieram fazer isso. Então, por favor, se esforcem em fazer isso. Vocês vieram começar e terminar. Mas não é tudo. Eu, por exemplo, costumava assistir série ruim e tinha que terminar a temporada simplesmente porque eu comecei. Isso é uma idiotice, com certeza. Mas não, essa energia ela é para ser canalizada em coisas positivas. Então, se você começou um curso e você sabe que vale a pena, por mais que tenha partes que são chatas, o taurino ele tem a energia de finalizar. Então, é essencial ter um taurino em alguma área que precisa daquela rotina, daquele dia a dia meio chatinho, que ninguém gosta. Não, o Touro adora, vai começar e vai terminar. Por isso que eu gosto de pensar no Touro como evolução, o construtor. O geminiano, eu acredito que o geminiano, ele é o comunicador, ele é o versátil. Nada mais perfeito para a energia de Gêmeos do que a versatilidade e adaptabilidade. O que acontece é que o Gêmeos às vezes se perde na superficialidade. Então ele veio aprender a aprender, ser o grande conhecedor dos conhecimentos gerais, né? Ele é o especialista em conhecimentos gerais. Porém, não pode ficar só em coisa superficial, começar a ler uma página, achar que já sabe e, né, falar com propriedade das coisas porque ele é um comunicador. Não, é legal começar alguma coisa e até certo ponto, não estou exigindo um doutorado necessariamente da energia de Gêmeos, mas tem que começar e até certo ponto e comunicar, tá? O Gêmeos ele é ótimo para ensinar as pessoas, porque ele pega coisas e consegue destravar elas, né? Mastigar as informações e passar para frente. Por isso que ele é um grande comunicador. Maravilhosos geminianos, não tenho nada contra vocês, meus amores. Agora, os cancerianos
são os cuidadores. Todo mundo sabe que o câncer veio viver a energia da grande mãe, vamos dizer assim. Só que às vezes eu acredito que o canceriano, ele fica preso na energia do grande filho. E aí que tem o problema, porque o filho, ele é aquele que quer receber. Então, muito canceriano, às vezes, ele vai fazer as coisas simplesmente para receber. Ah, eu quero receber carinho, eu quero receber atenção, então eu faço isso para eu receber esse carinho. E quando ele não recebe, aí a gente vai ver o pior do câncer. E amamos os cancerianos, então não queremos ver isso. Só que assim, quando o câncer entende que ele veio cuidar e nutrir, e é isso que ele veio oferecer para o mundo, sem a expectativa de receber em troca e receber em troca do mesmo jeito, aí realmente é o pulo do gato de câncer. Porque quando ele fica nessa expectativa, ninguém nunca vai fazer igualzinho que ele fez, porque senão não tem graça. Imagina uma vida de todo canceriano, um fazendo pro outro na mesma moeda, não dá certo. Olha que legal, se o canceriano tá com o virginiano, a questão é, o câncer vai cuidar, mas o virginiano provavelmente vai retribuir isso com serviços, com a vida prática, coisa que o câncer precisa. E aí o câncer tem que aprender a ver isso, que ele é o grande cuidador por excelência, e que outras pessoas vão agradar ele, vão cuidar dele de outras formas. Então, estão aqui para nutrir o mundo e essa é a grande evolução de vocês, sem expectativas. O leão, pessoal, eu realmente acredito que o leão, ele veio descobrir a autenticidade. O leão é um signo que fala muito de talentos, do que faz ele único na vida. Então, o leão, ele quer ser reconhecido por esse, dom de simplesmente ser quem ele é. Olha que prestígio, olha que coisa maravilhosa, nós que estamos na presença de leoninos. Só que não é tão simples assim, porque o leão, às vezes, ele quer o aplauso, ele quer o reconhecimento. E aí, às vezes, eu acho que a autenticidade dele vai ficando meio tolhida, porque afinal, ele tem que descobrir aquilo que é único nele, sem ficar pensando antes e falar assim, será que vão gostar dessa coisa aqui que é única em mim? E aí ele vai se adaptando ao meio, ao invés de oferecer para as pessoas o que é maravilhoso nele, e as pessoas vão apreciar aquilo que é único nele. Então essa autenticidade que ele tem que descobrir, de repente ele é bom de tocar gaita, de repente ele é simplesmente uma pessoa generosa, que aquece as pessoas, pessoa divertida. Então essa autenticidade, ela é maravilhosa, sem tentar agradar ou prever o que as pessoas querem ou o que elas esperam de vocês. Agora, a evolução de Virgem, eu realmente acredito que é a análise, porque eles são os analistas do zodíaco, É a análise, o discernimento da vida, mas sem perder o coração. Eu realmente acredito, assim, que os virginianos, eles vieram servir, eles querem ser úteis, e a maneira que eles são úteis é trazendo essa energia de discernimento, de olhar para as coisas, de mastigar elas assim e colocá-las nos pormenores, É tudo, cada minúcia, e eles são incríveis nisso, nós amamos vocês por isso. Só que o que acontece é que às vezes ele vai se distanciando do amor, vai se distanciando do humano, vamos dizer assim. As coisas viram apenas números. Então ele precisa relembrar que também as coisas, elas têm um fluxo e um fluir na vida. Então o virginiano, ele traz para o mundo essa energia da percepção, do discernimento, do que é certo, do que está errado, do que está faltando, mas não pode perder o senso de humanidade, de coração e de às vezes dar aquela relaxada, porque os virginianos têm a tendência a ser mais tensos. O signo de Libra, pessoal, eu realmente acredito que a evolução dele é descobrir a melhor diplomacia possível. Todo mundo sabe que o signo de Libra veio aprender a equilibrar as coisas. Isso não quer dizer que ele já é equilibrado. Lembrando, o signo pode estar muito forte ou muito fraco. Então tem librianos que são grosseiros e vieram aprender a ser mais tranquilos, mais diplomáticos. E tem aqueles librianos que são diplomáticos demais e que vieram aprender, um pouquinho, encontrar o eu. Então a gente pode estar muito forte ou muito fraco na nossa energia do nosso signo. Eu acredito que a evolução do Libra é realmente encontrar uma diplomacia
assertiva. Como assim? O Libra muitas vezes esquece do eu. Ele está sempre preocupado com o outro, em agradar, em equilibrar, em manter tudo dentro da mesma balança. E ele esquece de si mesmo e ele esquece daquilo que é a verdade dele, vamos dizer assim. Então eu acredito que o Libra, quando ele pega a energia da diplomacia, porque os librianos eles conseguem o que eles querem, eles têm uma lábia, eles têm um jeitinho para falar as coisas que é incrível. Só que às vezes eles têm muito medo de expor aquilo que eles querem. Porque às vezes eles nem sabem direito o que eles querem, porque eles estão tentando equilibrar as coisas dentro de si mesmos. Então, a partir do momento em que ele descobre o que ele quer, e ele consegue, com essa lábia, com esse jeitinho, com essas palavras tão articuladas, colocar isso de uma maneira diplomática, mas ainda assim assertiva e direta, cara, aí ninguém para os librianos nessa vida. Realmente é a evolução máxima que eu consigo ver do signo de Libra. Gente, o signo de Escorpião, ele é o grande transmutador. O Escorpião, quando ele entra nessa energia evolutiva de transformar qualquer coisa, ninguém para esse signo. O problema é que às vezes ele se perde nesse negócio de vingança, nesse negócio de emoções fortes demais e não percebe que se ele canalizar todo esse potencial energético, porque a gente sabe que o Escorpião tem energia pra caramba, é como um laser, né? Em tudo que ele se apaixona, pode ser uma pessoa, um projeto, ele tem uma lealdade, ele é unifocal, assim, ele vai naquilo. Só que acontece que ele se perde nas energias muitas vezes negativas que ele veio transmutar. Então, o escorpiano, ele veio transformar as energias negativas dele mesmo e dos outros. Por isso que são comuns escorpianos psicólogos e curadores. Então, quando ele perceber que ele veio transformar essas emoções fortes, negativas, em potenciais de cura, de elevação espiritual e de ser um ser humano que ajuda os outros também a transformar os padrões negativos, gente, isso sim é um escorpiano maravilhoso. É aquele que esquece do passado e realmente queima como a fênix e renasce das cinzas. Isso sim é um escorpiano evoluído. Pessoal de Sagitário, muitas vezes conhecido como os favoritos do zodíaco, eu não falei isso porque todos são os meus favoritos. Eu tenho alguns que eu não são favoritos, mas muitos são os meus favoritos. Mas Sagitário, claro, né? Porque o Sagitário é divertido. O Sagitário, ele traz a expansão aonde ele estiver. Ele é um signo conectado com o otimismo. Então, como não gostar da energia de Sagitário? Só que o Sagitário veio fazer uma coisa muito mais profunda do que simplesmente jogar balãozinho de água nas pessoas. O Sagitário, ele veio conectar com a energia da sabedoria. A evolução de Sagitário é descobrir esse conhecer profundo em todas as coisas e principalmente nas situações da vida. O Sagitário é o signo que vai passar por uma situação difícil, complicada e vai tirar o melhor do pior. É isso que o sagitariano veio fazer na vida. E é isso que a gente chama de sabedoria. É pegar as lições, não só que acontecem com ele, mas que acontecem com as pessoas ao redor e conseguir passar para os outros e para si mesmo aquilo que tem do suprassumo da essência de uma dificuldade. Então alguém sofre um acidente, ele consegue ver e falar: cara, olha, você sofreu esse acidente, mas foi logo depois que você conheceu o seu namorado. Se não fosse aquilo, você não teria conhecido, e por aí vai. Então ele tem essa capacidade de otimismo em qualquer situação, e isso tem que ser usado ao seu favor. O Capricórnio, pessoal, também é um que às vezes é mal visto, e o capricorniano é maravilhoso. O capricorniano é o subidor de montanhas, ele é o alpinista, né? Pensa essa energia aplicada em um objetivo. Tem gente que pensa que Capricórnio só trabalha, né, só é capitalista, quer trabalhar e ganhar dinheiro. Não é isso. É que o Capricórnio normalmente se identifica mais com isso porque é talvez o que seja mais fácil hoje nesse mundo que estamos vivendo. É uma maneira mais fácil de aplicar energia. Porém, o Capricórnio, ele pode aplicar essa energia para qualquer coisa, até para a vida espiritual. Eu diria que a evolução do Capricórnio é conseguir se manter focado sem o pessimismo, porque Capricorniano pode ser melancólico, pode ser pessimista, pode ser derrotista até.
Mas a partir do momento em que ele fala, não, é isso que eu quero, eu escolhi essa montanha, e essa montanha pode ser, por exemplo, virar um monge, pode ser virar um CEO de uma empresa, pode ser ter o próprio negócio, pode ser ter uma família, mas aí ele vai pegar aquele objetivo e ele vai ser o melhor daquilo, não tenha dúvida. O que não pode é ficar se martirizando, porque os capricornianos muitas vezes acabam tendo um chicotinho e falando, não foi bom o suficiente, pode ser mais, e acabam sendo aqueles trabalhadores em excesso, né, os workaholics. Não queremos isso, queremos um Capricórnio bem equilibrado que não perde a conexão com a raiz, que são as emoções. Não é só os objetivos, também é o emocional que tem que ser nutrido. Ótimos escaladores de montanha. Gente, a evolução de Aquário é lutar pelos ideais. Aquarianos, existem vários tipos de aquarianos, tá? Não são todos que são humanitários, tem aquarianos que são só pelas ideias, pelo intelecto, ficam fechados naquela torre de marfim intelectual que o pessoal conhece bem. Não é só isso que o aquariano veio fazer. O aquariano, na verdade, ele veio pegar essas ideias para lutar para um bem maior. Ele é o rebelde, é aquele que quebra as regras que estão há muito tempo enrijecidas. A evolução de Aquário, eu diria que é esse lado humanitário, pensar no coletivo, no bem maior, mas sem perder o humano. Não pode perder o coração. Às vezes o aquariano ele se distancia tanto, mas tanto do lado pessoal, coração, humano dele, que as ideias acabam ficando totalmente congeladas, é praticamente um iceberg. Não pode, ele tem sempre que se lembrar que ele também é um ser humano e que tem emoções e elas precisam ser cuidadas. Então eu acredito que a evolução dele é esse equilíbrio entre olhar o bem maior, mas sem esquecer um pouco do individual nessa jornada. Agora, a evolução do nosso último e maravilhoso signo de Peixes, que é o único que aguenta ficar até o final, Deus sabe o que faz quando colocou os piscianos como os últimos signos do zodíaco. Gente, o pessoal de Peixes veio a aprender o amor incondicional. Ele veio aprender a doar a todos essa visão. É a empatia. Desenvolver a empatia é aquele poder de se colocar no lugar do outro. E não é só se colocar no lugar do outro que tá com fome, que tá passando mal ou que é um cachorrinho. Isso até que é fácil, não é para todos, mas até que é fácil. É aquela empatia, é aquele grau de empatia que consegue até sentir a energia daquela pessoa que ele não gosta. Isso sim seria um grau de empatia muito, muito alto. Ver, por exemplo, um presidiário e até um assassino e conseguir ver aonde aquela pessoa está presa e como que ela fez aquilo e entender de uma maneira empática, mas não necessariamente arrumar desculpas. Mas principalmente nesse processo, o pisciano não pode perder os limites pessoais. Ele precisa aprender a se colocar aqui, entender que o outro está ali e não deixar as pessoas invadirem ele e usarem ele, o que é comum que as pessoas façam o pisciano de trouxa, mas na verdade é o pisciano que permite exatamente por estender demais esse amor incondicional para quem não merece. Então é isso, queridos, espero que tenham gostado dessa jornada pela evolução dos signos. É claro que tem muitas outras coisas, são infinitas as possibilidades evolutivas de cada signo, apenas escolhi a principal de cada uma dessas energias que eu pelo menos vejo no meu dia a dia, que faz bastante sentido. Espero que tenham gostado, deixem o seu comentário e me sigam no @TiffanyJusto no Instagram ou lá no YouTube. Eu vejo vocês no próximo.